De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de saúde no programa de hoje. Você pode interagir conosco, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Estou aqui na companhia da secretária Bruna. Bruna, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham a TV Educadora. Bruna, estamos num período aí difícil, né? Queimadas, período seco. E isso reflete diretamente em problemas respiratórios. Como é que isso tem impactado a saúde no município? Bom, Luciano, nós tivemos, infelizmente, uma grande queimada recentemente, que todos acompanharam. Ficamos em estado de alerta. Na verdade, uma situação de emergência em saúde pública, assim podemos dizer, porque além das queimadas e a exposição às fumaças, o tempo em si não tem colaborado. Nós estamos há mais de 100 dias sem chuvas efetivas. A umidade do ar ela permanece muito baixa, ela tem permanecido aí abaixo de 19%, o que nós sabemos que não é benéfico para a saúde respiratória. E aí, juntando todos esses fatores, nós tivemos, infelizmente, alguns incêndios recentemente, no dia 24 em específico, e desde então temos trabalhado para lidar com esses efeitos provocados por as queimadas. No início, nós tivemos algumas situações de urgência, de fato, relacionadas às queimadas, que prontamente atendemos assistencialmente na nossa unidade de pronto atendimento. Fizemos um planejamento estratégico, um planejamento de contingência em relação ao fato. Aumentamos as nossas atividades, nossas consultas médicas na atenção básica. Priorizamos, então, as demandas espontâneas para atendimentos a casos respiratórios que procurassem as unidades. Também aumentamos atendimento de pediatria nesse sentido, porque nós sabemos que, devido ao tempo, o nosso aumento de demanda por consultas iria ocorrer, e a nossa ideia era realmente tirar esses pacientes da unidade de pronto atendimento da urgência e ofertar, então, o acesso às unidades de saúde também. E no período, inclusive, também fizemos algumas buscas ativas, inclusive a pacientes que são asmáticos, que possuem doenças pulmonares obstrutiva crônica, bronquites, que já faziam segmento com o nosso pneumologista. Aproveitamos a ocasião para alguns contatos, para retomar essas consultas de retorno, que já estavam programadas, antecipá-las. E também até aumentamos a agenda, Luciano, para aqueles pacientes que procuraram diretamente o nosso Egídio Rico, que já tinham um acompanhamento com o pneumologista em suporte, porque apresentaram alguma piora do quadro, para que pudessem ser atendidos. Perfeito. A Lídia perguntando aqui, Bruna, a respeito desse período mesmo, que ela tem visto muitas pessoas utilizando máscara novamente. Ela pergunta, é de fato indicado, ajuda ou não? Ajuda sim, Lídia, Muito obrigada pela sua participação. Lídia, nós orientamos aquelas populações um pouco mais vulneráveis. Por quê? Porque nós estamos com uma situação em relação à qualidade do ar, como eu já citei, Então, a umidade, os poluentes, porque infelizmente essas queimadas, elas também prejudicam a qualidade do ar que nós estamos inalando. Então, populações mais vulneráveis, o uso da máscara em ambientes externos proporciona uma maior proteção, porque há um mecanismo de barreira, vamos assim dizer, por meio da máscara, por uma proteção, uma filtração daquilo que nós estamos inalando. Fora isso, também não podemos esquecer que estamos com circulações de vírus, então, vírus respiratórios. Então, é importante que aqueles que possuem, estejam em tratamento por algum tipo de gripe, também façam uso do dispositivo, porque impede a contaminação de terceiros. Pode ser uma gripe sazonal, pode ser uma influenza, não é um H1N1, não é uma Covid, Mas, mesmo assim, o uso da máscara, ela ajuda a proteger o coletivo, outras pessoas em relação a essa exposição. Mas é bom a gente pontuar que ainda tem caso de H1N1, ainda tem caso de Covid. Sim. E, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que não estão vacinadas contra a Covid. Exatamente, Luciano. Nós temos, o nosso município ele tem 97% da sua população vacinada no esquema primário, mas não devemos esquecer que nós somos uma instância turística, então frequentemente recebemos pessoas, inclusive nesse final de semana estávamos conversando sobre a San Genaro, por exemplo. Então, circular o vírus, ele está em vários ambientes que nós frequentamos, até inclusive quando nós vamos em alguns outros locais externos, em viagens,
vantagens. Então, a proteção vacinal, ela é o principal mecanismo para que a gente evite a forma mais grave da doença, tanto da Covid-19, lembrando que todas as vacinas estão disponíveis na nossa rede pública de saúde, assim como a influenza. Nós ainda temos pessoas que não tomaram a sua dose anual de proteção da vacina da gripe. Embora a campanha estratégica do Estado de Saúde já tenha acabado, que foi lá por volta de maio, nós ainda estamos disponibilizando doses para todo o munícipe, ou seja, para toda a população, para que possa se proteger da forma mais grave da doença. Perfeito. Por isso que é importante manter a vacinação em dia, tomar os cuidados, porque, de fato, esse período vira essa bola de neve que a gente falou, né? O clima já joga contra a questão dos problemas respiratórios e é um período típico para isso, porque se tem muita oscilação de temperatura, né? A gente tem aí mais uma frente fria a caminho. Então, a gente vai ter uma alta temperatura e depois o clima vai despencar de novo e complica. As mudanças climáticas têm nos preocupado muito, né? A exemplo, o dia de hoje, né? Está um dia super quente, mas o Luciano acabou de citar, nós temos uma previsão de uma frente fria chegando. Então, são alterações de temperatura em que nós estamos expostos o tempo inteiro. E nós precisamos, então, reforçar os nossos esquemas vacinais. E fora isso, eu acho que é importante alguns cuidados, que são muito básicos, muito fáceis de serem realizados, que vocês podem, no dia a dia, nesse período, realizar. Então, por exemplo, o uso do soro fisiológico nas narinas, porque como o tempo está seco, a umidade do ar está baixa e, como eu disse, infelizmente o ar ainda carrega muitos poluentes, a lavagem com soro fisiológico mesmo nas narinas ajuda muito, principalmente de crianças, tá? Para que evite o acúmulo de secreções. Pacientes alérgicos nesse período também sofrem bastante, né, devido à exposição do ar. Umidificação do ar, se não tiver o dispositivo, o umidificador mesmo, não tem problema. Pode fazer uso, umedeça toalhas na hora que for dormir, feche o ambiente, né. O uso do ar-condicionado é um pouquinho complicado também, porque como está calor, às vezes a gente usa o ar-condicionado, mas não pode esquecer que ele tira a umidade do ar, tá? Então, assim, tem que fazer um equilíbrio em relação a essa exposição, pensando, né, em crianças e idosos que costumam sofrer mais, assim como pacientes que já possuem doenças respiratórias de base. E a Ana Júlia aqui também parabenizando pelas colocações. A gente falava, né, de toda essa questão do impacto, né, nas unidades de saúde, e ela pergunta da questão de, em especial com crianças e pessoas com problemas respiratórios, de fila de nebulização. Como é que anda isso? Fila de nebulização, Ana Júlia, né? Muito obrigada pela sua participação, Ana Júlia. Nebulização, desde a Covid-19, nós estamos com várias questões relacionadas a recomendações atuais de realização em espaços coletivos. De preferência, nós sempre orientamos as famílias em consultas para que façam no domicílio, por causa da exposição a aerossóis. Imagine que nós façamos em um ambiente, por exemplo, na unidade de saúde, nós acabamos expondo outras pessoas, caso aquele paciente esteja contaminado e ainda não se tenha feito o diagnóstico. É claro que nós não deixamos de atendê-lo, né? Se nós percebemos que está ocorrendo, por exemplo, uma diminuição do percentual de saturação, né, toda uma avaliação mais técnica nesse sentido, o paciente é encaminhado para a unidade de pronto atendimento para que se faça, então, a intervenção adequada, medicamentosa, inclusive, né? Porque, por vezes, nós precisamos utilizar até broncodilatadores, tá? A nebulização dentro dos espaços públicos, então nas unidades de saúde, nós estamos tendo um pouco mais de cautela nesse sentido. É claro que vai variar de acordo com a indicação, né, com a conduta médica, nós não deixamos de acolher o caso. De preferência, papais, mamães, responsáveis que consigam, então, e que tenham esse aparelhinho em casa, é muito interessante que façam com soro fisiológico em suas crianças antes de dormir, para deixá-las mais umidificadas, fazer uma limpeza, então, dessa região nasal, que tende a acumular secreção nos seios da face, tá? E as crianças sofrem muito, né? E é uma medida super simples, com soro fisiológico, a gente consegue evitar vários problemas. Inclusive, aproveitando, a lavagem nasal também, né? A gente fala muito da nebulização, mas a lavagem nasal é uma prática muito simples. Nós temos dispositivos tanto comuns em farmácias, quanto até com seringas que nós podemos realizar com soro fisiológico, que também proporciona a limpeza dessas áreas e evita o acúmulo e a infecção dessas secreções nos seios nasais, que levam a casos de sinusite e outras complicações associadas. E justamente isso, né? Quem
tem procurado fazer esse tipo de ação vê justamente a quantidade de material que a gente está exposto atualmente, né? Porque você faz uma lavagem simples, você observa o quanto de impureza que está saindo. Exatamente. Algumas mães às vezes ficam com medo de fazer a lavagem nasal. Nós temos técnicas, né? Recomendo que aproveitem a oportunidade da consulta para questionar o pediatra, também, ou a equipe de enfermagem, para buscar essas orientações sobre o passo a passo da realização. É muito simples e a partir do momento que você se acostuma, ou acostuma a criança, né, a realizar a lavagem nasal, eu te garanto que você não fica sem, porque proporciona um alívio após a realização, que o benefício é muito grande. Então, acaba acostumando a fazer de rotina. Perfeito. Falar um pouquinho de uma pauta pré-agendada aqui também, que é a questão do IML, não é? Como é que funciona essa questão do atendimento, não é? Existe uma unidade do município, a gente tem que acionar a região, como é que se utiliza esse serviço e, em especial, na questão do tempo, né? Porque Isso. tem uma reclamação pontual a respeito disso. Isso, eu acho importante nós falarmos sobre isso, porque geralmente o acionamento do SVO e do IML ocorre num momento muito delicado e de angústia das famílias, que é na vigência, por exemplo, em específico a pauta do óbito. Então, vamos supor que ocorra um óbito em domicílio, tá? Vamos para primeiro essa cena, para que a gente possa discutir a respeito. Então, ocorreu um falecimento em casa, essa família ela vai acionar o serviço de urgência, né? Até porque ainda não se sabe se ocorreu o óbito ou não, vai procurar o primeiro atendimento, que é o SAMU. Quando o SAMU ele chega no domicílio, de acordo com o que é passado em relação ao caso, como o óbito ele ocorreu dentro de casa, o médico ele pode atestar, caso ele consiga de imediato identificar a causa, tá? E isso é importante deixar muito claro, porque o atestado de óbito, ele tem um aspecto técnico e ético, em que o médico ele se responsabiliza por essa causa, mas ele tem que ter total certeza, tá? Então, ele vai questionar a família, claro, sobre o tratamento médico, se aquele paciente tinha alguma condição prévia, tinha alguma doença, o que ele fazia uso, o que aconteceu antes deste óbito. Por vezes, o médico que tripula a unidade de suporte avançado do SAMU, que faz essa avaliação, ele não se sente seguro quando o caso ainda não está muito claro sobre o que levou aquele óbito. Então, ele pode encaminhar o paciente para o SVO, que é um serviço que vai realizar a autópsia para verificar a causa natural do óbito. Então, pode ter sido por um infarto, pode ter sido por alguma complicação associada, alguma infecção, e o SVO ele vai fazer, então, essa autópsia, ou ele vai encaminhar para o IML, a depender, primeiro, do estado de conservação do corpo. Então, às vezes, já se passaram horas quando o serviço é acionado, e aí não pode mais encaminhar para o SVO se tiver sinais de enrijecimento, que é normal que aconteça depois de horas, se passar do óbito. Ou ainda, também, se tiver alguma suspeita de alguma violência, ou se precisar realizar algum teste toxicológico sobre o uso de alguma substância. É importante, e eu gostaria de deixar claro primeiro, que respalda a própria família, porque por vezes, às vezes até aquele paciente, aquele familiar, tem algum seguro de vida, por exemplo. E o seguro de vida, ele vai questionar sobre a causa do óbito. Então, esse laudo da autópsia, ele traz um respaldo muito grande para a família, tá? Porque tem alguns seguros que, dependendo da causa, não cobre. E isso pode ser questionado e trazer depois toda uma problemática, porque a gente tem tempo para fazer. Então, quando o médico ele não consegue de imediato identificar, ele tem essa prerrogativa, essa autonomia de encaminhar para o serviço de referência, como eu disse, SVO ou IML. O SVO, há um ano atrás, então não faz muito tempo, infelizmente, ele não era um serviço com um fluxo muito fechado. Ele era um serviço de responsabilidade do Estado, mas ele não tinha um contrato com a HC. Então, se realizava em regime de plantão essas autópsias. Nós tínhamos que ligar para o SVO em Ribeirão, pedir autorização. Quem faz o encaminhamento do corpo então, o serviço funerário contratado pela família, porque o SAMU, ele só transporta para serviço de saúde, na vigência do óbito, ele não faz o transporte do corpo, tá, para o serviço. Então, o próprio serviço funerário transporta, então, esse corpo para autópsia. Ele precisa ser resguardado com um BO,
porque a partir do momento que ele está transportando o corpo, ele precisa, então, do registro que houve, assim como o relatório médico que é encaminhado pelo SAMU para que se faça o registro em BO, para que faça o encaminhamento. E aí, antes, nós não tínhamos um fluxo contínuo, então a gente tinha que depender do regime de plantão. Às vezes tinha que se esperar algumas horas, o que é muito ruim, claro. Agora, sim, funciona 24 horas e o SVO, exemplo, tem demorado em torno de 2 horas, tá? 2h30 no máximo, para fazer a autópsia e retornar ao município, então, esse corpo, para que a família possa seguir com o sepultamento, né? E todos os aspectos relacionados à despedida, que a gente sabe, como eu disse, que é um momento angustiante, que traz ali uma sensação muito ruim para a família de ter que esperar por todo esse processo. A gente sabe do sofrimento, mas é importante porque traz um respaldo muito grande para todos, né? De saber exatamente o que aconteceu, por que evoluiu para o óbito. E tem que lembrar e pontuar isso, né, que não é uma legislação do município, né? Isso é lei geral, é federal e tem que se seguir o procedimento. Exatamente, é muito importante. Isso, o médico, ele precisa ter muita certeza para atestar um óbito, né? Esses atestados, depois eles viram análises epidemiológicas, tem vários aspectos legais e técnicos que, como o Luciano colocou, não são por protocolos da Prefeitura Municipal de Batatais, ao contrário, né? Nós respeitamos legislações superiores. Eu gostaria só de fazer a explicação bem básica do porquê que vai para um local, às vezes, e para o outro, porque nós reconhecemos a angústia da família, né? Às vezes a família ela já está num momento muito delicado e ela fica um pouco receosa de ainda ter que ir na delegacia fazer o BO, de aguardar ali com o corpo até que o serviço funerário faça, então, o encaminhamento para o serviço de referência para autópsia, mas isso, apesar do processo, né, que nós reconhecemos que não é muito fácil de ser enfrentado, ele traz segurança para todos, principalmente para a própria família em relação ao que aconteceu com o seu ente querido. Perfeito. Também é importante pontuar aí que nesses casos, né, tem que se acionar o mais rápido possível o serviço, né? Não enrolar, né, ir diretamente ao acionamento e de fato, né, o SAMU, o primeiro contato, para depois se entender o procedimento. Se houver um caso de violência, junto com o SAMU, aciona-se a polícia também. Exatamente. E eu gostaria até de reforçar o número do SAMU 192. E o SAMU, pessoal, nós não temos a central de regulação do SAMU aqui em Batatais. Quando vocês ligam 192 para acionar o serviço de emergência, cai lá na central de regulação em Ribeirão Preto. Não é à toa, é porque quem recebe esse chamado é uma equipe preparada, né? Porque vamos lembrar, quem faz o chamado, ele está precisando de um socorro, então quem atende o telefone são médicos, e esses médicos eles já iniciam o atendimento, primeiro triando o caso, por vezes até fazendo orientações de primeiros socorros, ou direcionando qual tipo de ambulância é mais adequada, porque nós temos 2 tipos, a unidade de suporte avançado, onde há a presença do médico, do enfermeiro e do motorista, e a unidade de suporte básico, onde há a presença somente do motorista e do técnico de enfermagem. Dependendo do tipo de atendimento, aquilo que é relatado ao telefone, eles direcionam qual o veículo mais adequado àquele suporte. Às vezes pode acontecer também, por exemplo, da unidade de suporte avançado já estar empenhada em outro socorro. Pode acontecer simultaneamente. E aí a central do SAMU direciona para a unidade de suporte básico. Já tivemos situações, Luciano, das 2 unidades estarem em atendimento e a unidade central de Ribeirão Preto ligar para que a gente tripule uma equipe a mais em socorro com a unidade da UPA, em apoio na ambulância do tipo A, para prestar então aquele primeiro atendimento. Então são situações variáveis, né, que também fogem ao nosso controle, porque são situações de urgência, e esse chamado ele não cai primeiro em nós. Então é sempre triado e depois nós recebemos. Às vezes as pessoas me questionam assim: nossa, eu liguei no SAMU há 10 minutos, há 30 minutos, a ambulância ainda não chegou. É porque a central ela vai passar para a gente para poder fazer esse atendimento. Às vezes a gente tem alguma questão de tempo até eles passarem para a nossa equipe. E
uma outra coisa que eu quero deixar claro, quando nós estamos numa cena de urgência, vendo, por exemplo, um trauma, um acidente, um sangramento, o tempo para a gente parece que está tão longo, porque nós estamos angustiados diante daquela situação de urgência. E às vezes nem se passou tanto tempo e a ambulância já está se deslocando, mas nós entendemos a angústia, né? Às vezes você acha que já se passou meia hora e quando a gente vai ver o registro do chamado, faz 2, 3 minutos, 5 minutos, né? E por isso também, na hora de registrar o chamado, também é importante que a pessoa tenha todos os dados em mãos. Isso. Endereço correto, todas as informações corretas, porque às vezes se também enrola no chamado, porque a pessoa tem a referência de quem é da cidade, né? Está ao lado da educadora, o atendente não vai saber isso, ele precisa de um endereço. Verdade, perfeito, Luciano. Várias vezes já aconteceu, né? Como nós moramos em uma cidade pequena, as pessoas têm o nosso contato, então às vezes falam assim, já liguei no SAMU, o SAMU ainda não chegou, me ajuda. Aí eu vou verificar, porque todos esses chamados, eles são gravados, e isso é muito bom. Nós temos, por meio de um sistema informatizado, quanto tempo demorou entre o chamado ser passado pela central à nossa equipe e até o deslocamento da equipe ao local. Mas já aconteceu, por exemplo, do paciente passar, ou do usuário que fez o chamado, passar um endereço que não existe. Ou não saber o nome da rua, passar um local próximo. Ou, por exemplo, falar que está dentro de um ambiente e aí na hora que a ambulância passa, na verdade o local não é ali exatamente, é próximo. Então isso tudo colabora também, né, com o tempo em que a equipe vai chegar para prestar esse socorro. Quanto mais porte de informações, melhor. A gente costuma dizer assim, quem está mais calmo diante da situação, que a gente sabe que não é fácil, mas quem tem mais condições de passar informações qualificadas para a central, porque às vezes no nervosismo a gente acaba se confundindo e isso também influencia no suporte que vai ser direcionado e o tempo, claro. Vamos falar um pouquinho do Sereste, não é? E das ações desenvolvidas, Bruna. Para quem não conhece, vamos começar, né? O que é o Sereste? O Sereste é o Centro especializado de referência para a saúde do trabalhador. Então, nós temos aqui uma unidade, vamos assim dizer, que é uma equipe. Quando eu falo unidade, eu estou me referenciando a uma equipe especializada que atende os nossos trabalhadores. Então, quando acontece, por exemplo, um acidente de trabalho, tudo é referenciado para essa equipe. E ela não atende somente o município de Batatais, Luciano. Ela é referência para a região, então para os 7 municípios da região do Vale das Cachoeiras. Então, toda vez que acontece qualquer situação que acomete o trabalhador, essa equipe ela é de referência com enfermeiro, segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, fisioterapeuta, médico do trabalho, que faz todo esse suporte de atendimento assistencial, inclusive até administrativo, faz avaliações em empresas, locais. Então, por exemplo, está acontecendo muitos acidentes de trabalho em uma determinada empresa. Nós recebemos essas notificações compulsórias e fazemos uma análise com a nossa equipe em visita, um caráter educativo também, né? Para orientar essa empresa, às vezes, algum aspecto que não tenha sido atendido em relação à segurança do trabalho no local, ao ambiente. Enfim, é um centro que faz toda essa referência da saúde do trabalhador aqui na nossa cidade. Perfeito. E com eventos constantes, né, Bruna? Fazendo aí qualificação, interagindo, porque muitas vezes a gente fala de saúde e esquece do principal eixo, que é o preventivo. Exatamente, Luciano. Nós estamos trabalhando com o Sereste em várias vertentes. Então, eu citei o aspecto assistencial diretamente ao trabalhador, mas nós temos como papel também a execução de capacitações não somente a nível local, mas regional e não somente para profissionais de saúde, mas também para departamentos administrativos e a população em geral, a esses trabalhadores, aos usuários, né? Afinal, é a eles que interessa o conhecimento em relação a esses aspectos. E nós estamos, neste momento, em setembro, trabalhando o 3º Seminário de Saúde do Trabalhador. O nosso Sereste, ele vai virar maior de idade agora, ele vai completar 18 anos, Luciano, esse ano. Então, 18 anos de Sereste, né? Nós conseguimos evoluir muito nessa administração com o Sereste,
Invest. Antes nós não tínhamos uma equipe formada, agora nós temos a equipe completa e com isso nós temos fortalecido as ações que realmente são executadas pelo Centro de Referência. Esse seminário que vai acontecer no dia 27/9 de setembro, a partir das 8h30, no Centro Universitário Claretiano, nós temos vagas abertas, inscrições, 200 participantes presenciais e também online, será transmitido no canal do YouTube, onde nós vamos falar de atestados e afastamentos. Tudo que você precisa saber. Então, o trabalhador, as empresas, tá? Pensando nos aspectos desde acidentes de trabalho até questões relacionadas aos processos em si, ao ambiente, o aspecto preventivo, tá? Enfim, nós vamos ter vários especialistas que vão se debruçar no assunto para poder sanar todas as dúvidas existentes. Perfeito. E é importante esse conhecimento, né, para a rotina, para fazer as ações corretamente, porque muitas vezes a gente acaba vendo que a pessoa acaba prejudicada por desconhecimento. Tanto o usuário, né, o trabalhador, quanto a própria empresa. Às vezes nós também verificamos algumas condutas inadequadas, principalmente pequenas empresas, às vezes, que não possuem um departamento pessoal consolidado e às vezes acaba tomando algumas decisões, algumas abordagens com o trabalhador de maneira inadequada, né? E isso gera processos, indenizações. Então, a gente quer fazer uma linha de trabalho, de falar sobre o assunto, quebrando vários tabus. Então, desde os direitos dos trabalhadores, que é o nosso foco, né, quando a gente fala em saúde do trabalhador, mas também alertando as empresas, olha, isso está acontecendo porque precisa de um trabalho, então, na prevenção dos acidentes. Como que a gente pode, então, prevenir esses acidentes? E, além disso, como abordar? O que você pode questionar em relação a um atestado? Porque na Secretaria de Saúde, Luciano, é muito frequente, né, nós recebermos questionamentos até de empresas. É claro que eu sempre me posiciono em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, porque são dados sensíveis, mas nós somos procurados, cidade pequena, em relação a atestados. Olha, a unidade de pronto atendimento está emitindo muito atestado. E é muito delicada essa abordagem. E às vezes a gente percebe que até de maneira inapropriada, com a própria secretaria, imagina com o colaborador. Isso nos preocupa, porque nós queremos proteger a todos. E, inclusive, fortalecer essas empresas em relação ao que elas podem cobrar ou não, enfim. Perfeito. E é exatamente isso, né? Fazendo o procedimento como se deve, você não tem prejuízo, né? Muitas vezes a gente acaba, infelizmente, fazendo de maneira equivocada, que pode gerar prejuízos para o trabalhador no futuro. Exato. E isso é muito delicado, né? Porque, primeiro, quando o trabalhador ele está com um atestado, a gente já tem que partir do pressuposto que é um documento que tem veracidade, porque é um documento de fé pública. O médico ele tem autonomia para poder dizer o que o paciente tem e quanto tempo ele precisa ficar afastado das suas atividades de trabalho de acordo com a sua condição de saúde. Isso precisa ser respeitado. Mas é muito frequente ainda empresas, por exemplo, vou dar um exemplo, cobrarem o CID. Fala assim, olha, o atestado veio e não tem o CID. A gente queria saber o que esse trabalhador tem, afinal, que ele apresentou aqui um novo atestado. E nós sabemos que o CID, ele não é mais obrigatório no atestado médico, a não ser que o paciente autorize o médico a colocar, ou seja, quebrar o sigilo em relação ao atendimento e colocar o que ali levou a procurar o atendimento, tá? Então, não é um campo obrigatório, não pode ser recusado um atestado porque não consta o CID, por exemplo. E tem empresas que às vezes fazem isso e aí acaba gerando processos judiciais e indenizações, como eu disse, por algumas abordagens simples, por uma falta de atualização e conhecimento mesmo. Exato. Por isso, né? Porque surgiu uma lei nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você fala assim, isso não tem nada a ver com a questão da saúde do trabalhador, mas tem. Tem. E nós temos um cuidado muito grande, muito ético em relação a isso. Não que nós não entendemos, claro, as empresas, nós sabemos as dificuldades por vezes, né, que é lidar com afastamentos, por isso que nós também vamos fazer essa abordagem. Só que nós precisamos entender que a secretaria é um órgão técnico e que nós lidamos com dados extremamente sensíveis. Então, qualquer informação do paciente, se não for autorizada por ele, ninguém tem o direito de fornecer.
né? E principalmente a terceiros. Muitas vezes, as empresas fazem contato querendo informações sem o usuário, né? No caso, sem o trabalhador nem saber que eles estão ali tentando buscar contestar a veracidade do documento. Isso é muito delicado. Nós queremos abordar essas questões, trabalhar, e por isso que o evento é aberto ao público, será transmitido pelo YouTube. Nós estamos divulgando o link de inscrição, vai ter até emissão de certificados. Eu acredito que vai ser um evento muito pertinente para todos. Mais um rápido intervalinho, na sequência continua aqui na companhia da secretária Bruna e você pode continuar interagindo conosco, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já. Quem pesquisa, compra no Nori. Pode comparar. Aqui é preço baixo de verdade. Confira. Sabão em barra IP, pacote 5 por 180 gramas. Glicerinado neutro, 10% de desconto, 8,80. Papel higiênico fofinho, leve 12, pague 11 rolos, 30 metros, folha dupla, 15,50. Amaciante para roupas Triex, 5 litros, Max Blue, 11,99. Refresco em pó Tang, 18 gramas, sabores, 99 centavos. Tulipa de frango na mostarda a granel quilo, produção própria, R$19. Queijo mussarela Aurora, peça ou pedaço, R$39,90 quilo. Mortadela defumada Seara, fatiada a cada 100 gramas, R$1,79. E atenção, além das ofertas anunciadas, você encontra uma grande variedade de produtos com os melhores preços da cidade. Visite uma de nossas lojas e aproveite. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Supermercados Nori. O pronto atendimento da Santa Casa de Batatais, agora reformulado para melhor atender você e sua família durante 24 horas, contando com serviço moderno de diagnóstico e com profissionais focados no cuidado com o paciente. O pronto atendimento da Santa Casa de Batatais atende através de todos os convênios médicos e também particulares. Construlíder Santa Rita é só satisfação. Construlíder Santa Rita, parceria forte para quem constrói. Atendimento atencioso com toda a orientação que você precisa. Construlíder Santa Rita ao seu lado pra valer. Construlíder Santa Rita, confiança de quem está há vários anos no mercado, com as melhores marcas, preços e condições de pagamento. As melhores marcas pelo menor preço. Construlíder Santa Rita. Tudo para sua obra e seu lar. Construlíder Santa Rita, o campeão da economia. De volta com o Educador Entrevista, continua aqui na companhia da secretária Bruna. Bruna já recebeu o recadinho aqui, mas eu repasso novamente, né? Dona Norma, né, parabenizando pelo trabalho e dizendo que gosta muito aí da sua atuação, Bruna. Obrigada, viu, dona Norma, pelo seu carinho, por estar nos acompanhando aqui na TV Educadora. Saiba que é recíproco o carinho também que eu tenho com a senhora. Muito obrigada, viu? Pelas redes sociais aqui, a Regina perguntando a respeito dos encaminhamentos, né, Bruna? A gente falava aí no início da entrevista a respeito do impacto da questão queimadas, etc., né, aqui no nosso atendimento, mas ela pergunta se isso também impacta nos encaminhamentos a unidades fora da cidade. Impacta. Nós tivemos um planejamento, dona Regina, até regional, para verificar, porque o nosso medo era que nos próximos dias nós tivéssemos uma demanda muito grande que pudesse, de certa maneira, atrapalhar, né, o preenchimento dos leitos na nossa região, com a suspensão até de procedimentos eletivos. Acho que vocês devem se recordar que na pandemia, quando a gente teve um aumento de procura assistencial muito grande, o HC, por exemplo, teve que fechar ambulatório, teve que parar de fazer cirurgias eletivas, né, para poder absorver essa demanda. E nós chegamos a discutir isso. Poderia ser, foi até colocado no planejamento como um próximo degrau caso acontecesse, mas graças a Deus nós conseguimos controlar toda a situação, né? Esses atendimentos na atenção básica, de certa maneira, diminuíram o fluxo da urgência, conseguimos intervir cuidando das pessoas de maneira que elas não urgencializassem, né? Não precisassem de internações por agravarem pela doença. Então, nós não precisamos suspender esses encaminhamentos. Porém, é claro que nós ainda temos algumas dificuldades com alguns fluxos estaduais.
Frequentemente temos feito planejamentos agora com o processo de regionalização. A exemplo, semana que vem, dia 11, nós temos um fórum só para discutir urgência, tá? Com todos os prestadores, todos os hospitais da região. Nós estamos agora com um novo contrato na região para fazer cateterismo, isso é muito bom. Vamos começar a atender, só para vocês terem uma noção, cateterismo, que é um procedimento de média alta complexidade, que precisa de serviço de hemodinâmica, é aquele procedimento que coloca stent no coração, sabe, com angioplastia. Nós tínhamos fila de espera de 4 anos, porque só quem faz era o HC, e o HC não estava dando conta de fazer. Aí agora com a regionalização, em outubro nós vamos começar com vagas também na Santa Casa de Ribeirão Preto e na Beneficência Portuguesa. Então nós conseguimos fazer com que o Estado contratasse esses serviços em outros prestadores, porque o HC não está dando conta. E o município não tem serviço de hemodinâmica para poder atender o paciente. Então assim, a gente está fazendo esse trabalho. É muito difícil porque na área da saúde as demandas não param e a gente sabe que saúde não pode esperar, mas infelizmente tem hora que a gente precisa fazer essa sementinha, de ir plantando sementinhas para ir colhendo, cultivando, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas de saúde. Porque o Sistema Único de Saúde, ele não é feito só na cidade, só localmente. Diferente de muitas políticas públicas, por exemplo, como a educação, que muitas vezes você consegue fechar aqui no município as ações, na saúde não. Em determinado momento, às vezes eu cuidei de todo o usuário aqui dentro, mas às vezes ele tem uma complicação que eu preciso transferir ele para um serviço de maior complexidade. E como rede no SUS, eu dependo de outro hospital. E aí a gente entra no fluxo que não somente nós, mas outros municípios também estão dependendo desses hospitais, que estão sobrecarregados, infelizmente, e que a gente precisa repensar, né, em como reestruturar tudo isso para que a gente consiga melhorar a saúde e o acesso, né, das pessoas, principalmente a especialidades. Exato. E tem que ser regionalizado, não é? É essa a questão prática, né? Porque você tem hospitais de referência disso, você montar uma estrutura interna para referência, mesmo que tenha filas, né? Depois que você zerou a fila, e aí o que você faz com a estrutura? Exato. Tem procedimentos que a gente não consegue mesmo, Luciano. Mesmo, às vezes as pessoas me falam assim, recentemente me perguntaram assim, por que vocês não fazem o mutirão da cirurgia de quadril e joelho? Aí eu fui explicar tecnicamente, a gente está atendendo, né, voltamos a fazer essas cirurgias que ficaram paradas desde 2018 e tinha paciente esperando já há 5 anos, então se eles pararam em 2018 e já estava esperando há 5, teve paciente que está aí com um prazo muito longo de espera, 7, 10 anos, o que é realmente muito complicado. Só que uma cirurgia dessa, a gente não pode fazer em mutirão, em grande volume, é uma cirurgia que demora 4 horas, é uma cirurgia que precisa de retaguarda de UTI, é uma cirurgia que geralmente transfunde, o paciente precisa de bolsa de sangue. É uma cirurgia que o paciente ele vai fazer um segmento, uma prótese, geralmente o segmento é de 30 anos com o ortopedista, quer dizer, é uma linha de cuidados. Não é um procedimento que foi feito e pronto, acabou. Uma hérnia, por exemplo, que você vai lá, corrige e está tudo certo, né? É muito mais complexo. Perfeito. Também é importante destacar, né, e o Walter coloca justamente isso, a questão do risco de se fazer, às vezes, né, por exemplo, simplesmente um mutirão sem ter a infraestrutura adequada, né? A gente viu, por exemplo, problemas aí no país em mutirões de catarata, né? Sim, verdade. Porque, é lógico, tem um problema, tenta se resolver, mas se resolve sem a estrutura correta e agrava ainda mais os problemas. Verdade, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido. Aqui em Batatais, todos os mutirões que nós fazemos, nós pensamos do início ao fim, né, no usuário. Então, aquilo que a gente tem segurança de fazer. A gente tem um hospital, né, que é a Santa Casa de Batatais, que é um hospital muito bom, que tem uma estrutura muito boa. Então, isso na nossa cidade é até um privilégio, né, porque tem municípios pequenos que não têm essa condição. E às vezes tem que comprar serviço fora. Aqui, a exemplo da catarata, nós estamos quase zerando a fila esse ano, né? É claro que tem demandas contínuas, mas nós temos agendamento agora até para outubro. E a gente consegue fazer aqui no município por quê? Porque além do procedimento, nós temos oftalmologistas também de retaguarda. Então, nós temos toda uma condição de fazer tanto a identificação quanto os pós-cuidados após o procedimento. A mesma coisa para cirurgia geral, para urologia, que nós temos mutirão em andamento, ombro, que nós temos feito também mutirão em andamento com pacientes que estavam aguardando há 10 anos. Nós temos caminhado. Agora, uma nova proposta nossa é retomar cirurgias de ginecologia, que foram paradas, né? Nós
trazemos o plantão obstétrico presencial, que vocês já conhecem, para atender as gestantes, mas ainda tem cirurgias que são simples, que a gente poderia fazer aqui no município e que neste momento já estamos negociando com a equipe, com os profissionais para voltar a fazer, tipo laqueadura, esterectomia, vários procedimentos aqui que tem mulheres na fila de espera e que a gente quer melhor atendê-las aqui em Batatais. Exatamente. E por isso que é isso, né? Diálogo é pegar os dados, entender aonde se tem uma problemática maior, ver se a região também enfrenta esse problema, porque às vezes fazer conjuntamente é muito mais fácil. Sim, a gente faz essa análise porque quando a gente trabalha no Sistema Único de Saúde, nós olhamos, é claro, a nossa população, mas quando nós somos referência, a Santa Casa é uma referência para a região, nós também precisamos ter um olhar para a saúde das pessoas, né, como um todo. Então, também ofertar serviços que a gente tem a capacidade de oferecer para outros municípios, como eu disse, que são pequenininhos, às vezes tem 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, não tem estrutura, né, necessária, e que vem aqui fazer conosco. Vou citar um exemplo muito simples, tá? Não é nem procedimento cirúrgico, mamografia. Mamografia, nós estávamos sem fila de espera e tinha município com mais de 170 mulheres esperando aqui da nossa região. Eles vieram aqui para Batatais fazer o procedimento. Então, a rede SUS, ela trabalha dessa maneira, né? Nós precisamos realmente trabalhar em conjunto para poder atender os pacientes da melhor forma possível e rapidamente, porque se cada um fizer um pouquinho dentro da sua capacidade, a gente consegue resolver a maioria dos problemas. Reforçando a questão do evento do Sereste, né? Para quem é voltado, precisa se inscrever, como é que é o funcionamento desse evento? O evento, ele é voltado para os trabalhadores, né? Então, a população em geral pode participar, que tenha interesse no conteúdo, para saber um pouquinho mais sobre os seus direitos. Poderá participar também empresas, se tem um departamento de RH, departamento pessoal interessante que participem, é uma oportunidade. Nós também convidamos sindicatos também para participação e advogados, tá? Por quê? Até, Luciana, eu trouxe aqui só para ter uma noção dos temas que serão trabalhados. O doutor Ricardo Monazzi, ele vai falar sobre a prevenção no ambiente de trabalho. O Dr. Clóvis Souza vai falar sobre os atestados médicos. O Dr. Carlos Solimani vai falar sobre os afastamentos e o retorno ao trabalho. E, por fim, o Dr. Hilário Bock, que é muito conhecido na área, ele vai falar sobre as indenizações e acidentes de trabalho. Então, é um evento que trata de grandes temas, super interessantes, e que eu acredito que na nossa região, ou nos últimos tempos, a gente não tenha tido nenhum evento com essa temática trabalhada da forma que nós estamos nos propondo. Então, é de interesse público no geral. Então, maiores informações, procurar diretamente o Sereste. No site da Prefeitura, está lá para inscrição, um link no Forms. Nós estamos com as nossas páginas suspensas devido ao período eleitoral, mas nós estamos divulgando nas mídias, mas no site da Prefeitura está disponível. E também está disponível o link do YouTube, que vocês podem acompanhar a transmissão online, tá? No dia do evento, caso não consigam estar presencialmente. Só que a inscrição garante o certificado, então é interessante que façam para a certificação depois. Bruna, gratidão sempre pela presença, fica sempre o convite aqui para interagir, para dialogar com os nossos espectadores. Obrigada, Luciano, obrigada, TV Educadora, obrigada a todos que acompanharam, participaram. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. Desejo um feliz final de semana, um ótimo final de semana para todos.